Sejam bem-vindas à Academia das Emoções, Eliane Machado, Luciana Moreno. Que prazer estar com vocês aqui. Ai, o prazer é nosso, Amélia. Muito maravilhosas. Bom. Muito Gente, bom. tô com um currículo aqui bombástico. Bombástico. Né? Eliane Machado é psicóloga clínica com mais de 7 anos de experiência, especialista em comportamento humano pela USP. Atua na clínica particular com foco em relacionamentos amorosos. É criadora da metodologia Amor Consistente. Eita, a gente vai querer saber esse negócio direito, viu? É casada com Celso, mãe de Pedro. Tem na fé um dos pilares que sustentam sua caminhada pessoal e profissional. Acredita no amor, que o amor saudável não é sorte, é estratégia. Olha aí, aprendam isso, viu, minha gente? Autoconhecimento transforma. Luciana Moreno aqui, psicóloga, supervisora clínica, mentora de terapeutas, especialista em terapeuta do esquema, maravilhosa, aplicada a relacionamentos, criadora da pós-graduação CTR, ser terapeuta de relacionamento, formação vivencial aplicada a casais, família e relacionamentos com foco em técnicas práticas para a clínica real, fundadora do Instituto SEI. Minha gente, o negócio é bombástico, viu? É bastante coisa. Coautora do Manual de Casais e Família, autora do baralho Estilos de Apego. Ai, gente, que tema precioso, que a Luciana também é uma grande estudiosa do assunto. Leva a psicologia de forma acessível, profunda e transformadora por meio do canal Descomplica, ajudando muitos terapeutas, mulheres, a compreenderem as relações, os vínculos saudáveis, e elas trouxeram um tema, minha gente, tão importante aqui. Eita, bora falar sobre isso. Quando o amor vira prisão. Dependência e codependência explicadas. E aí, bora lá. Bora começar pela Luciana, né? Bora lá, bora lá. Luciana, dependência emocional é amor demais? Ou é falta de amor próprio disfarçado de romance? Eita. Que pergunta importante, Amélia. Eu gosto muito de falar de quando a gente abre para falar dependência emocional, a gente não está falando só de comportamento. Sim. A gente está falando de uma criança ferida que aprendeu a amar de forma muito diferente, né? E quando a gente olha, né, a dependência emocional, ela nasce de uma criança que não construiu ali uma base segura. Então, Sim. Imagina assim, uma criança onde o amor é imprevisível, onde, né, um ambiente ali é totalmente instável, o amor ia e vinha. E aí ela cresceu acreditando que eu não sou sem ninguém. Uhum. E aí, na vida adulta, o que acontece com essa pessoa de dependência emocional? Na vida adulta, ela não construiu uma identidade sólida. Então, ela segue buscando ali, né, pessoas para que ela possa sobreviver. Olha que importante isso, né? Quando a gente olha para isso. É uma dor. E a gente não está falando de pessoa fraca, não. Sim. Né? Muitas vezes as minhas supervisionandas, elas trazem, né, casos para supervisionar ali, e elas falam assim para mim: Lu, mas como pode? Uma mulher Uma mulher dessa, uma executiva? Não é dependência emocional. Eu falo, gente, são coisas extremamente diferentes. Uhum. A gente está falando de uma dependência emocional. Então, ela não sabe quem ela é sem o outro. Ela se funde totalmente. E isso é uma aprendizado, é uma estratégia que ela aprendeu lá atrás. Uhum. Né? Então, isso é muito importante perceber isso. Né? Não são todos... Não é porque a mulher ali ela teve um sucesso, ou até o homem, né, teve um sucesso profissional, que ele não pode ser um dependente emocional. Então, a gente vê essas pessoas, às vezes a gente até confunde, né? Fala, nossa, é uma conexão intensa, essa pessoa ama demais. Não é que ela ama demais. É que ela não sabe quem ela é sem alguém, sem o outro. E aproveitando que a Lu está trazendo, né, sobre essa ferida emocional tão intensa que é o abandono, é importante mencionar que o abandono, gente, não é só aquele abandono físico, né? Sim. Então, às vezes, no consultório, a gente atende as pessoas e elas falam assim, não, mas eu não tive um abandono na minha vida, ninguém faleceu, ninguém saiu da minha vida, então como é que eu tenho essa ferida aqui dentro? Uhum. E aí você vai investigando ali com a pessoa que havia momentos em que ela se sentia abandonada emocionalmente, né? Porque o abandono não é só físico, ele também é emocional. Sim. E aí, a Lu tá trazendo muito bem
o histórico, né? Então, a pessoa aprende ali na criação um molde de como as relações funcionam. Então, esses relacionamentos são instáveis, são imprevisíveis, e aí na vida adulta ela tende a repetir esse padrão, porque foi o que ela aprendeu. Então, eu achei importante trazer essa questão do abandono físico, abandono emocional, né? Que pode acontecer e a pessoa, por vezes, não lembrar. E aí fica essa ferida ali, muito forte na vida da pessoa. Muito bom, assunto importante, viu? Porque a gente vai chegar exatamente nessa próxima pergunta aqui, que é por que algumas pessoas preferem ficar num relacionamento que machuca do que sair para viver sozinha? Que dor é essa, né, de ficar sozinha? Amélia, quando você, né, traz essa pergunta e depois li, né, e também fala um pouquinho da sua opinião, porque não é sobre o relacionamento de hoje. É sobre uma dor antiga, de lá de trás, né? E na terapia do esquema, que quem está assistindo e me conhece sabe que eu amo terapia do esquema, a gente chama isso de química esquemática. Então, essa pessoa, ela se envolve em relacionamentos muito parecidos com aquela dor antiga. Lu, mas como assim? Né? As pessoas me perguntam, mas como assim? Essa pessoa, ela tem consciência, ela sabe que está vivendo uma dor ali, que é da infância dela e ela não consegue sair. Sim. Por que ela não consegue sair? Simplesmente porque essa dor antiga é ativada nela e ela fica tentando aquela relação com a esperança de que ela ainda vai ser amada do jeito que ela precisava, do apego seguro, né, Amélia? Ai, é difícil, né? É difícil porque a gente percebe o quanto que é importante essa construção de apego seguro na infância e adolescência. Exatamente. Porque o que a gente aprende sobre o que é amor na infância, o que é família na infância, a gente leva para o resto da vida. Leva para os relacionamentos. E, às vezes, os padrões que a gente aprendeu não são padrões saudáveis. E aí vem uma repetição de dor, né? Vivendo de novo o não suprimento de necessidades emocionais que eram para ter sido entregues na infância. E é um buraco sem fundo, né? Ai, cuidar demais do outro. É amor, é entrega, é intensidade ou é codependência, né? A gente vai falar aqui de um autossacrifício, eu faço mais pelo outro do que por mim. Explica isso, Eliane. Nem sempre cuidar significa amor. Cuidar demais significa amor. A codependência é quando eu preciso me sentir útil nessa relação. É como se o meu valor estivesse em ser indispensável. Então, é muito importante a gente entender que a codependência ela também tem uma origem. Então, muitas vezes, essa pessoa cresceu num lar no qual ela foi hiperresponsabilizada ou diretamente percebendo ali que tinha alguém precisando mais do que ela, às vezes um irmão doente, um pai alcoolista, e aí a atenção era voltada para outras pessoas. Sim. Então, ela aprendeu desde muito pequena a guardar as emoções dela, que as emoções dela não eram uma prioridade. Então, ela aprendeu o quê? O outro, cuidar do outro. E aí vem uma coisa muito importante que a gente identifica algumas feridas, que uma delas, muito comum, é o autossacrifício. Então, a pessoa aprende que é o outro que precisa de cuidado, e aí, quando eu faço por mim, vem talvez ali até uma culpa. Ué, mas eu não estou doente, eu não tenho ali uma dependência em relação a alguma substância, e aí fica essa ferida de autossacrifício, e não menos importante, a pessoa aprende com esse comportamento, às vezes até ter aprovação. Então, fazendo as coisas pelo outro, ela acaba sendo vista como resolutiva, como uma pessoa que dá conta. E aí ela cresce, vai para um ambiente no qual ela veste aquele papel de salvadora, de protetora, de cuidadora. E aí acaba reforçando, sem perceber, uma dinâmica de dependência. Porque se eu faço coisas que nem são da minha responsabilidade, eu acabo fazendo a sua parte e aí, de novo, né, sem consciência, contribuindo para esse padrão do outro permanecer no papel de dependente. Então, a codependência, é muito difícil para ela se sentir dispensável. Ela precisa produzir, ela precisa ter esse retorno do outro. Você está fazendo. Então, a codependência ela é muito diferente de
de cuidado. É porque eu preciso do outro para me validar. Então, eu acho que assim, no amor saudável, você acaba escolhendo ficar. Você não fica porque você precisa que o outro valide você. Então, há uma diferença muito grande aqui. E Amélia, assim, é importante complementar, né? Muitas pessoas me perguntam, Lu, a dependência emocional e a codependência são as mesmas coisas? Não são, né? O porquê? A dependência emocional, você sempre vai ver a pessoa falando, eu tenho medo de ficar só, sem ele eu não sei quem eu sou, né? Se funde mesmo a identidade, é uma subjugação ali, né? Já a codependência não é o medo do abandono, não é o medo de perder, né? Eu acho que essa diferença é tão importante a gente pensar, né? Na codependência é o medo de não ser necessário. Aí é quando a gente fala também de repetição de padrão, né? A gente encontra essas mulheres ou homens codependentes se envolvendo em relacionamentos onde eles precisam salvar, onde eles precisam ajudar, né? Porque o medo não é perder o outro. O medo é que o outro possa se desmoronar, entende? É totalmente diferente. E eu vejo as supervisionandas perguntando, Lu, como que trata? São coisas diferentes. Percebe? Um é medo de abandono, o outro medo que eu não vou ser mais necessário. Muito bom, muito bom. Esse é um assunto que dá para aprofundar bastante coisa. Muito. Agora tem mais uma pergunta aqui, muito boa. Dá para existir amor saudável quando existe dependência emocional? Ui. Muito boa. Chegamos bem no momento delicadíssimo. Pergunta importantíssima. Olha, me respondam. Quando a gente percebe que o medo, ele predomina de um pânico emocional, a gente diz que não. Porque no amor saudável, a gente escolhe estar. É como se fosse uma leveza, é como se fosse assim, algo que traz uma calmaria. Porém, nem sempre a pessoa aprendeu que isso é amor. Porque a pessoa confunde o amor saudável com intensidade, né? Sim. Então, a gente tem uma referência sobre o que é amar e ser amado a partir do que a gente recebeu lá atrás. Recebeu ou não recebeu. Então, se eu via os meus cuidadores gritando com o outro, daqui a pouco juntos e tá tudo bem, ou guerra de silêncio, eu vou colocando aquelas experiências numa gaveta sobre o que é amor. E aí eu vou para a vida adulta com alguns conceitos, né? Então, por isso que, para algumas pessoas, eu até no consultório atendo, e tem aquelas famosas frases, né? Olha, eu saí com a pessoa é muito bonzinho, ele, né, ai, não sei, é meio chato, né? Porque ela acaba colocando aquele referencial na gaveta, não cabe na minha gaveta, porque não é esse o meu referencial. Então, até essa questão do amor saudável, reconstruir isso mexe em estruturas tão profundas que para aquela pessoa é muito doloroso, assim, não faz sentido, é desconfortável. Então, há uma diferença realmente muito grande. Então, o processo da psicoterapia é a gente entender qual foi o conceito que essa pessoa entendeu que é amor, o que ela entende que é ser amada, como é que ela percebe isso no comportamento do outro. Então, a pessoa sofre muito, sabe? É uma dor muito intensa, porque ela não entende, porque mesmo querendo ser amada, volta para a ferida do abandono. E aí a gente acaba entendendo que há uma resposta, né, ali na história de vida. Qual é a gaveta que você colocou, quais conceitos você foi colocando dentro dessa gaveta sobre o amor. Sim. Então, a intensidade confunde muito. Então, ela entende que a adrenalina é aquela coisa de... isso que é amor, porque se eu sair com a pessoa, meu coração acelerou. Então, isso. E né? geralmente a gente vem, né, quando a gente fala assim, Lu, mas a dependência emocional não pode existir amor saudável. Sim,
Sim e não, né? Vamos pensar assim, né? Porque a gente acredita na mudança ali das pessoas, né? Mas quando a gente olha para uma pessoa dependente emocional, a gente olha alguns comportamentos. Tem uma conexão muito grande, tem alguma intensidade. E as pessoas confundem isso com o amor saudável, né? Muitas pessoas você escuta falando, não teve o frio na barriga. Então, acaba confundindo. Mas quando a pessoa é dependente emocional, ela não vive sem o outro, né? E quando a gente fala de amor saudável, a gente fala de uma relação onde a gente vive bem sem o outro. E a gente escolhe estar com aquela pessoa. Sim. Né? E é importante falar, quem esteja nos assistindo, nossa, Lu, eu me vi dependente emocional, então eu não posso ter um amor saudável. Não, gente, não é isso, pelo amor de Deus. Né? Por isso que é tão importante esse processo de terapia, né? Porque o processo terapêutico ele vai te trazer para esse apego seguro, onde você vai poder construir a sua identidade e aí sim, não depender do outro para viver, mas sim escolher estar com alguém por algo. Percebe? Muito bom. Acho que essa é a chave. É a chave. Então, guardem no coraçãozinho de vocês. O relacionamento pode ser mudado? Pode ser mudado. O casal está num ciclo muito ruim, onde tem a dependência, onde tem o esquema de abandono, onde tem química esquemática. Será que eu posso mudar esse padrão ou eu vou passar o resto da minha vida vivendo nessa desgraça de dedo podre, escolhendo errado, entrando em relacionamento ruim? Calma. Existe a neuroplasticidade, a gente aprende habilidade, a gente pode mudar a dinâmica relacional. Exato. Então, busca ajuda que você vai conseguir se desenvolver padrões saudáveis, né? Exato, Eliana, muito obrigada. Bora terminar fechando, falando um pouquinho de quem quiser saber mais sobre esse assunto, procurar vocês, onde que encontra, qual o contato de vocês. Bom, eu tenho um Instagram, né? Eliane Machado Psico, quem se sentir à vontade de acompanhar. Toda semana eu coloco algum material novo, enquetes, interações. E temos alguns projetos aí que eu vou colocar em prática em relação às pessoas que querem entender o seu padrão emocional, entender esses padrões aí de relacionamentos insatisfatórios. Fala o teu @. Eliane Machado Psico. Eliane Machado Psico. Isso. Lu. Vamos lá. Então, eu tenho hoje 2 Instagrams, tá? Um é para o público final, que é Luciana Moreno Psi. E outro para terapeutas, que é @psidescomplicabr. Também tem um canal no YouTube de Psicologia Descomplicada, né? E esse canal, ele foi, né? Ele nasceu de uma necessidade que as psicólogas me procuravam e falavam, Lu, meu Deus, eu queria tanto atuar com a terapia do esquema, mas é muito complicado. Eu falei, calma, gente. Vamos descomplicar. Vamos descomplicar e deixar isso aqui mais fácil, tá? Então, vocês podem me acompanhar lá pelas minhas redes. Muito bom. Obrigada, Luciana. Imagina, obrigada, Eliane. Foi um prazer Foi uma estar com delícia. vocês aqui. Muito bom. Obrigada. Maravilhosa! Viu?